Meu nome é Helmut Stapf e iniciei o aprendizado de tocar bandolim com 17 anos, no dia 2 de outubro de 1956, data da fundação da orquestra. Meu nome é Lindy e nasci em Curitiba, Paraná. Quando tinha 3 anos, meus pais voltaram para Dresden, na Alemanha, onde meu pai nasceu. E foi lá que conheci o bandolim com 9 anos. Não sei como minha mãe conseguia arrumar este bandolim no meio da guerra. A minha tia conhecia um professor de música muito velhinho, bastante velhinho até, mas os jovens estavam todos no fronte. Em 49, no final da guerra, retornamos para o Brasil. E, infelizmente, durante a viagem, meu bandolim descolou e não pôde mais ser consertado. Fiquei anos sem tocar. Sou Gabriel Abuabe, hoje com 89 anos. Minha mãe tocava bandolim e quando eu tinha 9 anos, ela me ensinou a tocar algumas pequenas músicas, parte das quais lembro até hoje. Depois dessa época, não mais toquei. Eu comecei a tocar bandolim quando tinha uma idade de uns 9 anos. Essa fase durou até quase 13 anos, quando, por mudança para o Brasil, parei de tocar. Durante esse período inicial, alternei entre bandolim e bandola, pois o nosso professor naturalmente montava orquestra com seus alunos. Foi lá que ele precisou do instrumento mais grave, a bandola. Meu nome é Vera, eu toco na orquestra, comecei na orquestra de bandolins já faz algum tempo, mas eu comecei a tocar bandolim muito tarde, eu já tinha quase uns 50 anos. E na verdade foi meio por acaso, porque eu ganhei uma vez um disco dos concertos do Vivaldi para bandolim e fiquei muito encantada com o som desse instrumento, com a delicadeza do bandolim. Então, eu tinha uns amigos que sabiam que eu gostava muito e que eu pensava, não, na verdade eu nem pensava, mas eu tinha assim como um sonho de tocar esse instrumento que eu não conhecia, mas era um sonho que eu não achava que fosse possível de realizar naquela altura da minha vida. Então, acontece que uma amiga minha conheceu uma amiga que tinha, cujo marido conhecia alguém que era ligado com a orquestra de bandolins. E foi assim, meio por acaso, que eu acabei entrando em contato com eles. E aí peguei o telefone de uma pessoa que eu não conhecia e criei coragem um dia, resolvi ligar e fui lá. Encontrei, era a Eufride, ela dava aula de bandolim e ela era da orquestra, é uma das fundadoras, mas esse encontro com a Eufride foi uma coisa tão boa, porque ela é uma pessoa tão acolhedora e me deu tanta confiança que eu até resolvi ter coragem de enfrentar esse desafio enorme nessa altura da vida. Olá, meu nome é Flávia Perazzolo. Não sou de família musical, apesar do meu pai ter estudado acordeon. Comecei a estudar música aos 11 anos de idade no colégio com flauta doce. Na sequência, entrei para as aulas de piano, depois violino, órgão, bandolim, entre outros. Oi pessoal, meu nome é Denise Ruiz Garcia e eu faço parte do conjunto de bandolins de São Paulo desde o início de 2017. Minha história com a música vem de há muito tempo.
Eu tinha estudado um pouco de violão e de piano quando eu era criança, mas depois eu parei e fiquei décadas sem tocar. E retomei os estudos alguns anos atrás. Eu sou a Karen Feldman, atual maestrina do Conjunto de Bandolins de São Paulo. Eu sempre fui muito estimulada a estudar música desde criança pelos meus pais. Fiz musicalização, piano, flauta doce, mas foi aos 8 anos de idade que resolvi estudar violão e estudei até me formar no conservatório. Depois, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu decidi que eu seguiria a carreira de musicista. Então eu fiz o bacharelado em composição e regência pelo Instituto de Artes da Unesp. Quando eu era mocinha, ganhei uma pequena sanfona de 24 baixos, que chamava Geraldo. Esta eu não aprendi, só toquei de ouvido e cantava junto. Aos 19 anos, troquei o bandolim da minha mãe por um violino. Aprendi violino e toquei até 25 anos, quando me formei em engenharia e abandonei o instrumento. A única coisa que me ajudava é que eu sabia ler partitura, porque eu tinha estudado piano quando era menina, jovem e tal. Mais tarde, já na faixa de 40 anos de idade, surgiu cada vez mais forte a vontade de tocar algum instrumento. Essa vontade passou por vários instrumentos, isso é, pensando em vários instrumentos, com alguma ênfase no trompete, pensando no jazz de Louis Armstrong, ou então alguns clássicos, Telemann, que tem uns trompetes bonitos. Eu nunca aprendi a tocar outro instrumento, se bem que o que mais me atraía sempre foi o acordeon, mas por falta de oportunidade eu não aprendi. Eu também aprendi a tocar um pouco de violino. Sou eclética a gênero musical, mas minha preferência são músicas sacra e erudita, tanto para ouvir e tocar. Sou oriundo de uma família onde todos, éramos 8, tocavam um instrumento, menos eu. Prevaleciam as músicas folclóricas e populares alemãs, e eu segui essa tendência e até hoje gosto de tocar esse gênero musical. Música que tocávamos, popular variada, mas principalmente russa, e clássicos que não fossem pesados. No Brasil começou uma outra época, ouvindo e gostando de rock and roll, músicas brasileiras de melodia gostosa, e também o que aparecesse de forma de música mais erudita, mais trabalhada, sempre ouvindo no rádio. Gosto do que a gente toca, na verdade eu entrei por causa do barroco, por causa do Vivaldi, mas eu gosto de tocar qualquer coisa que
esteja proposto ali para a orquestra. Eu não gosto de tocar sozinha, nunca toco sozinha. Sozinha para público, só toco para público junto com todo mundo. Então é uma forma de fazer uma coisa que é muito boa, muito prazerosa. Então acho que é isso. A gente tem também, a gente toca muita coisa que a nossa maestrina faz uma adaptação para o bandolim de música barroca, música clássica, enfim. E no tempo em que a orquestra era maior, a gente tocava também umas coisas que eu gostava bastante, que eram umas músicas compostas para a orquestra de bandolins, composta por uns autores alemães contemporâneos do século XX, enfim. Mas eram muito bem elaboradas para a orquestra de bandolins. E eu gostava bastante de tocar aquelas peças lá. Prefiro tocar música clássica, pois ela tem os trechos tremulados que eu gosto. Também músicas alemãs, gosto delas porque eu conheço. E também gosto de ouvir o mesmo tipo de música. Amo tocar em igrejas, pela calma do ambiente, pela paz que eu sinto e que faz bem à minha alma. Eu gosto principalmente de música clássica e MPB. Mas desde que estou como regente no conjunto de bandolins, eu procuro diversificar o repertório com músicas originais para bandolim e também arranjos ou adaptações de músicas clássicas, barrocas, românticas e também populares e folclóricas. Mas é claro que a música sempre esteve presente em minha vida. Eu adoro ir a shows, eu gosto de ouvir música e o meu gosto vai desde clássico até o pop. Em 1985, comecei a aprender bandolim com um professor que me ensinava a tocar choro. Achei que para o hobby, o bandolim seria mais apropriado que o violino. Não acho difícil, pois acabei pegando prática com outros instrumentos, mas para ter uma boa sonoridade é necessário dedicação, disciplina e, principalmente, comprometimento. O grupo é muito acolhedor, muito receptivo e tinha uma enorme paciência com as limitações, claro que eu tinha, além de tudo, eu sou canhota, então tocar bandolim que tem um trêmulo com a mão direita é uma coisa que não é fácil. Tocar bandolim, para mim, sempre foi difícil. Primeiro, por não ter formação acadêmica, musical, e também por não ser um virtuoso nato. Mas o amor, a música e a convivência com colegas incríveis sempre norteou a minha trajetória musical. Não tive muita dificuldade de aprender o instrumento, mas precisei estudar bastante. Até hoje faço os meus erros. Os sustenidos e os bemóis são uma calamidade. Coitada da maestrina Karen, tenho dó dela. Ela tem muita paciência e amor com a gente. Não sei porquê, mas não consigo ter uma posição confortável para tocar, para segurar um instrumento. Mas é um detalhe.
né? Então, desde criança, nunca tive uma posição confortável. Mas mesmo assim, vai em frente. Em 1986, amigos meus me apresentaram Moisés Leiner, da Orquestra Bandolim de São Paulo, que me convidou para participar da orquestra fundada em 1956. Fui muito bem recebido e fiquei surpreso ao encontrar pessoas muito dedicadas que, dentro de um ambiente amistoso, faziam música com muita seriedade. Me impressionaram na época a existência de 5 dos fundadores do grupo, dentre eles principalmente as irmãs Waltraud, Elfriede e Anneli, pela liderança e pelo conhecimento musical, e o Helmut cuidando da organização. Já casada, com os filhos, conheci as 3 irmãs, a Elfriede, Waltraud e a Anneli, que fundaram a Orquestra Bandolins de São Paulo. E tive aula com a mais nova, a Anneli, e assim consegui entrar na orquestra. Tive as primeiras lições orientadas pela Waltraud Straube, que me ensinou a manusear o instrumento e fez a introdução para a leitura das partituras. Mas aí então comecei a ter essas aulas com ela e estudei durante um ano. E aí ela me propôs para eu ir tocar na orquestra e eu fui, e tudo isso era uma coisa que eu achava extraordinário que estivesse acontecendo. Foi assim que eu comecei, fiquei, estou até hoje. Eu pensava, mas não resolvia, e ficava sem tocar. Até que um dia uma amiga minha me falou que, sabendo que eu já toquei bandolim na vida, falou que ela conhecia uns bandolineiros e me deu contato de um amigo dela que era bandolineiro. Era Moisés Leiner. Entrei em contato com ele. Ele me pôs em contato com uma das componentes do grupo, uma das membros do grupo, Elfriede Schmidt, que por sinal é uma das formadoras iniciais desse grupo. Já faz 64 anos. Então eu tive aulas com Elfriede para recuperar a técnica do instrumento, e em 1990 lá estava eu começando a tocar com o grupo. Passou alguns anos, o grupo precisou de um reforço na parte dos graves. Lá fui eu para o grupo da bandola. A
bandolim e bandola diferem um pouco. É o tamanho, a afinação é a mesma, o jeito de tocar é o mesmo, é o tamanho que faz um ser mais grave que o outro. Comecei a tocar com o Conjunto de Bandolins de São Paulo em 2017, após fazer uma pesquisa e encontrar pela internet. O convite para participar dos conjuntos de bandolins veio através da minha amiga Flávia Perazzo. Nós havíamos feito um curso juntas, e quando foi no começo de 2017, ela me ligou e disse que havia tomado conhecimento de um grupo de bandolins que se reunia semanalmente e que por acaso estava precisando de alguém que tocasse violão e me convidou para ir conhecer. Eu fui conhecer e foi aí que tudo começou. Destaco o grande trabalho feito pelo maestro Silas de Oliveira de 1981 a 2006 e depois pela nossa querida maestrina Karen Feldman de 2006 até hoje, filha da Frida Feldman, nossa colega falecida prematuramente. Bem, minha mãe tocava bandolim e participou durante alguns anos da Orquestra de Bandolins de São Paulo. Ela me levava junto para tudo quanto é lado quando eu era criança, aos ensaios e apresentações do grupo. Daí, anos mais tarde, em 2006 mais ou menos, já formada em violão e regência, eu recebi um telefonema me convidando para participar do grupo. Eu aceitei e comecei a frequentar as atividades da orquestra. Naquela época, naquele momento, o grupo estava gravando CDs até, era um jogo duplo. E eu tocava violão e também era regente assistente do querido maestro Silas de Oliveira. Entre tocar no grupo e tocar sozinho, bom, eu prefiro tocar no grupo. No grupo você tem uma sinergia, você junta várias pessoas, cada uma tocando sua parte. Todos têm que entrar no momento certo, sair no momento certo. Tudo isso sob ordens de maestro, no nosso caso maestrina. Então é ela que determina o sujeito ali, aquele lá tem que tocar agora, tem que tocar mais forte, mais fraco, mais devagar, mais rápido, etc. É a função de maestro dar juntar todas as peças. Esse grupo também, o repertório desse grupo também é de música entre popular trabalhada, um clássico não muito pesado, não muito complicado. Então é uma forma gostosa de passar o tempo, é um relaxamento, você toca, você esquece quase que o mundo. Eu adoro participar do conjunto. Pelo repertório, às vezes desafiador, né? Não pensa que é fácil, mas principalmente pelas pessoas que me acolheram tão bem desde o início. Tocar neste conjunto é uma grande satisfação. Fui muito bem acolhida e a convivência nestes anos me fez crescer a cada dia, sem falar da troca de experiências e convívio com grandes músicos e amigos que eu fiz. Já se passaram mais de 40 anos e continuo no grupo. Tocar bandolim faz parte da minha vida. Se Deus quiser e deixar, eu fico mais alguns anos no grupo. Somos um grupo maravilhoso de amigos verdadeiros. Somos uma família muito feliz. Para mim, participar do grupo de bandolins é algo que ultrapassa muito a felicidade de ter tido essa oportunidade na vida.
e com certeza e muito moldou minhas atitudes e me deu a oportunidade de externar a minha convivência dentro da sociedade. Pois sendo um garoto do interior, tinha muitos complexos, os quais consegui reduzir substancialmente. Para mim, que começou aos 17 anos e hoje com 82 anos, é algo indescritível. Acho um prazer enorme tocar. Acho que o fato de tocar num grupo é muito estimulante, porque a gente faz parte de um grupo que o produto daquilo que a gente faz depende de cada um. Então a gente tem uma função ali dentro do grupo que é importante, porque a gente tem que se esforçar para isso e ao mesmo tempo a gente tem o companheirismo, a ajuda de todo mundo, né? Esse estímulo de ver a coisa acontecendo, todo mundo junto. Então foi uma coisa muito boa, que é uma experiência muito boa que eu tenho. É muito gratificante. Além do comprometimento de todos de buscar fazer boa música, eu sempre fui muito bem acolhida e respeitada. E é sempre uma alegria fazer música com esse conjunto. Acho que um dos momentos marcantes da nossa história do grupo foi a turnê para a Alemanha, em janeiro de 87 ou 88, não lembro bem. Tocamos em 14 cidades, junto com as orquestras de lá. Nossas apresentações foram de casa cheia e sempre fomos bem acolhidos em todas as cidades. E particular também. Viagem fantástica. Também foi interessante quando fomos convidados para tocar em Piauí, na inauguração do Teatro de Oeiras, que foi reformado. O prefeito mandou passagens de avião para toda a orquestra até Teresina. Depois, pegamos o ônibus e mais 4 horas de viagem até Oeiras. Ficamos em uma pousada pintada de azul. Acho que era azul. E na época eles não tinham água potável e tivemos que beber cerveja, que não foi um grande castigo para nós. Foi uma linda inauguração do teatro em Oeiras. Nossa apresentação na Lira em 2018, no Dia das Mães. No dia, eu era a mãe mais jovem e junto com a mãe mais velha, assinamos no livro da Lira, que ficou documentado o fato. Uma experiência inesperada, mas muito agradável. Lembro de uma história. Quando eu ainda era criança e minha mãe, que participava da orquestra, o grupo resolveu fazer uma turnê pelo sul do Brasil. Só que há mais ou menos uma semana antes da viagem, minha mãe desistiu. E quem foi? Fui eu. Naquela vez eu só fui a passeio, mas foi uma viagem muito divertida. Pela trajetória do grupo, suas vitoriosas apresentações, com 99% de sucessos pelo Brasil e Alemanha, e a amizade que sempre uniu o grupo sem nunca ter tido uma rusga ou desavença é algo minimamente surpreendente e que sempre foi esse o espírito que norteou o grupo. Eu não poderia aqui deixar de homenagear minha mãe, Erna Stapf, que com seu violão esteve presente durante 25 anos, sendo um estímulo para todos nós do grupo.
Em uma trajetória de 64 anos, pode-se citar muitos fatos curiosos, alegres e poucas vezes tristes, sendo que cada um leva consigo a certeza de participar de um grupo homogêneo, amante de boa música e principalmente a amizade e camaradagem que prevalece até hoje no ambiente da orquestra. O grupo sempre teve histórias de congraçamento, teve viagens, iam tocar em lugares afastados. O grupo chegou a fazer uma turnê pela Alemanha. Naquela época o grupo tinha praticamente 30 pessoas, 30 componentes tocando. Em 2014, pessoas foram mudando para longe de São Paulo, foram mudando para outras cidades. Alguns inclusive faleceram. Ficou difícil para muita gente, ficou difícil de se locomover toda semana para o ensaio, etc. Aí o grupo foi reduzindo. E em 2014, praticamente por falta de pessoal, decidimos terminar o grupo. Então, essa decisão foi tomada no início de 2014. As pessoas, os remanescentes continuaram se encontrando algumas vezes lá no lugar de hábito. Final de 2014 paramos de vez, sendo que em 2015, meados de 2015, voltamos a encontrar com esses poucos componentes, 7, 8, e fomos tocando, fomos treinando, até que em 2016, acho que foi no segundo semestre, vamos dizer que foi uma apresentação oficial do grupo, ou seja, o grupo renasceu. Dos antigos 30 e tantos, o grupo estava com 8 componentes, mas tocando com vontade e prazer. Há cerca de 4 anos, a Orquestra Bandolim de São Paulo foi sucedida pelo Conjunto de Bandolim de São Paulo. A cada semana me surpreendo. Continuamos vivos, fazendo música. Mas eu gosto muito de qualquer coisa que a gente possa fazer juntos. E então essa experiência do grupo é muito boa, é muito importante. E assim que tem sido a nossa história, né, como grupo, e a gente espera que não acabe, que outras pessoas venham fazer a mesma experiência e que isso continue e perdure. Venha você também para fazer parte da nossa família. Que se dediquem para poder colher os frutos deste trabalho, pois a colheita é maravilhosa. É um prazer poder fazer música com esse conjunto que se tornou minha família musical. Para quem quiser, e mais, a gente precisa de novos componentes, precisamos de novos músicos, porque o grupo tem que ter um volume, tem que ter variedade. Então quem puder e quiser participar, novos, serão muito bem-vindos. A experiência de tocar em grupo é única.
Como já dizia Confúcio, a música produz um tipo de prazer que o ser humano não consegue viver sem. Então, se há em você o desejo de tocar bandolim, vem aprender conosco não, com eles, para participar depois do nosso grupo. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Um beijo. Obrigado.